Aí ficou muito fácil, ficou moleza. Vocês me enganaram, né? Direitinho. Tá bom. Fazer propaganda da caneca que a irmã Maria produziu, né? Calvary, quem quiser uma caneca aí, viu? Só falar com a irmã Maria. É de graça, você só tem que pagar $15 do frete. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas... Que tal se a gente ler junto, hein? Vamos ler junto? Será que ficou fácil? Vamos lá, Romanos 8:28. E que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém, glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês sobre o tema nem tudo faz sentido, mas tudo coopera. Tem uma versão que fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é uma verdade. Na vida, nem tudo faz sentido. É ou não é verdade? Nem tudo faz sentido. Mas, para aqueles que amam a Deus, nós podemos ter a certeza de que tudo coopera. Ainda que a gente não seja capaz de entender tudo. Porque essa é a realidade. Nem sempre a gente consegue compreender tudo o que está acontecendo na nossa vida. De vez em quando a gente está caminhando assim, parece que está tudo tranquilo, né? Tudo assim dentro da normalidade, e de repente vem uma surpresa. Às vezes uma doença, às vezes a perda de uma pessoa querida, às vezes uma mudança inesperada, indesejada. Coisas acontecem, coisas que fogem do nosso controle. E isso são surpresas. São coisas que, na maioria das vezes, você e eu, nós não podemos controlar. Seria muito bom se tudo na vida fosse só as coisas que nós podemos controlar. É ou não é verdade? Seria bom demais se a gente pudesse controlar cada detalhe. Existem coisas que sim, que estão sob nosso controle. Mas muitas delas... não, muitas delas fogem completamente das nossas mãos. E isso acontece na sua vida, isso acontece na minha vida. O inesperado chega, os planos são mudados, as estruturas são abaladas, e aí geralmente o que nos resta fazer? Perguntar: Deus, por quê? Por quê? Eu me lembro que em 2013, eu, Vanessa e o primo da Vanessa, que é um irmão para mim, o Rafael, nós fomos como missionários para a Espanha. E imagina, eu não tinha completado ainda... Bom, na verdade, eu fui no mês que eu completava 2 anos de casado. 2 anos de casado, irmãos. 2 aninhos de casado. E eu já contei aqui, né, para vocês um pouco da nossa história. A gente entregou a nossa vida para missões. 2 anos de casado. Estava com tudo ajeitadinho. E aí a gente decide entregar tudo e ir, né? Onde a gente ia ter um treinamento e ia servir como missionários lá. Então aí a gente foi, tudo dentro dos conformes, né? Entregamos nossa vida. Estávamos fazendo aquilo que acreditávamos, era a vontade do Senhor, e era. Fomos para um país longe assim, e é longe, irmãos, é longe. Eu vou falar para vocês, eu tenho essa experiência de ter ido para lá, né? Esse lado assim, sair do Brasil e ir para o continente europeu. Sair do Brasil e vim para cá. Vim para cá, parece que é muito mais fácil. Assim, parece que está muito mais perto. Até porque Orlando é o Brasil, né? Qual é a melhor cidade do Brasil? Orlando, né? A melhor cidade do Brasil é Orlando. E aí, mas para lá, não sei se alguém já teve essa oportunidade de sair do Brasil, e são 11 horas, no nosso caso foram 13 horas dentro do avião até chegar em Barcelona. Então é muito tempo. Aí lá foi a primeira experiência que eu tive de ver o céu do hemisfério norte, né, que é diferente do céu do hemisfério sul. Então eu olhava para o céu lá, via aquele negócio diferente, não encontrava as mesmas referências. E aí tinha, né, no caso lá não era o oceano, mas tinha todo um oceano para atravessar e para chegar onde estava minha mãe, meus irmãos, meus amigos, minha família. E
E distante assim, com a nossa vida entregue nas mãos de Deus, o que você pensa? Pensa que vai sair tudo bem, não é verdade? A gente pensa, não, agora maravilha, tudo que a gente for fazer aqui, Deus vai abençoar. A gente vai evangelizar e todo mundo vai aceitar Jesus. A gente vai orar, as pessoas aqui vão, agora a gente vai ver milagre acontecendo aqui. A gente vai prosperar, a gente vai ter tudo de bom na vida, vai ser tudo maravilhoso. Meus irmãos, aí eu me lembro de, primeiro o desafio da língua, né, do idioma, foi um desafio. Depois o preconceito, né? Sofrendo preconceito. Você fala, não, mas eu vim aqui porque Deus mandou e agora eu vou ficar sofrendo preconceito aqui. Depois o evangelismo, evangelizando num lugar onde o ateísmo já tomou conta da Europa, né? Por causa do esfriamento que houve, o esfriamento espiritual. Então, para vocês terem ideia, a Espanha tem mais de 4.000 cidades onde não existe uma igreja evangélica. Então, assim, é realmente muito... o ateísmo é muito forte, né? Mais forte do que qualquer outra coisa. E aí, a gente ia evangelizar na Europa, irmãos. Ameaçaram me bater. Estou lá evangelizando, fazendo a vontade de Deus, e de repente, 2 brutamontes ameaçam me bater? Mas como assim? Peraí, parece que isso aqui está fora dos planos. Aí, ainda lá, em 2013, Vanessa fica grávida. Fala, nossa, olha, missionários, fazendo a vontade de Deus, estamos aqui, nossa família vai crescer. Não vingou. Com menos de 3 meses, infelizmente, não vingou. Inesperado. A gente achava que ia tudo correr bem, a gente queria que tudo corresse bem, porque afinal de contas a gente estava com Jesus, afinal de contas a gente estava fazendo a vontade de Jesus. Para todos os efeitos, a gente estava no centro da vontade de Deus. Mas muitas coisas ruins acabaram acontecendo. Coisas inesperadas, coisas que estavam fora dos planos. Coisas que a gente não podia de maneira nenhuma controlar. E a única coisa que a gente conseguia fazer era olhar para cima e perguntar, meu Deus, por quê? Meu Deus, por que isso? Por que isso aconteceu com a gente? Por quê? E nem sempre uma resposta clara vem para nós, não é? Nem sempre uma resposta clara vem para nós. Mas, ao invés de só perguntarmos por quê, nós perguntarmos para Deus diante dessas situações, diante dessas circunstâncias adversas, diante dessas coisas inesperadas, se ao invés de nós só virarmos para Deus e perguntarmos a Deus o porquê que essas coisas estão acontecendo, nós perguntarmos assim, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Deus, o que o Senhor está querendo que eu aprenda? Qual área da minha vida o Senhor quer amadurecer? Qual área da minha vida o Senhor quer transformar através disso que está acontecendo? Porque, meus irmãos, e se Deus quiser usar da nossa dor para cumprir os propósitos dEle? Se Deus quiser usar dessas mudanças inesperadas para cumprir a vontade dEle? Se Deus quiser usar as circunstâncias adversas para cumprir o propósito dEle na sua vida? Porque Deus estabeleceu um propósito na vida de cada um de nós. E a Bíblia está nos dizendo que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Se você está aqui hoje é porque Deus tem um propósito na sua vida. Você não está aqui hoje porque simplesmente você quer estar. Você está aqui hoje porque Deus determinou que você deveria estar. Você está aqui hoje porque Deus chamou você. Você está aqui hoje porque Deus alcançou você através de Jesus. Você está aqui hoje porque Ele está escrevendo, ou quem sabe, reescrevendo a sua história. Então, essas coisas acontecem e geralmente nós pensamos que para confiar em Deus, nós precisamos entender tudo o que Ele faz. Às vezes, para confiar em Deus, a gente acha que a gente precisa entender tudo que Ele está fazendo. Mas a Bíblia mostra que não é bem assim. A Bíblia mostra para nós que é bem o contrário.
Nem sempre nós precisamos entender tudo para confiar que Deus tem um propósito. Deus é o nosso Criador. A verdade é que Deus não, como dívida, Deus não tem. Deus não deve explicações para nenhum de nós. Ele é o nosso Criador. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele faz o que Ele quiser com a terra, Ele faz o que Ele quiser com a humanidade. Ele não tem que dar explicações nenhuma para nós. Mas, se por um lado Deus não é obrigado a dar nenhuma explicação para nós, por outro lado Ele oferece algo maior. Algo que vale muito mais do que uma simples explicação. Deus oferece para cada um de nós um propósito eterno. Nós temos um propósito eterno que vem de Deus, que foi dado por Deus para cada um de nós. É verdade que nós não temos a capacidade de compreender todas as coisas. Às vezes nós não somos capazes de entender nem as nossas próprias escolhas. É assim com você também? De vez em quando eu não consigo entender algumas escolhas que eu faço. De vez em quando me foge assim, tem hora que eu paro para pensar assim, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Meu Deus, mas por que eu fui por aquele caminho? Eu poderia dar vários exemplos, né? Mas vou dar só um engraçado. Eu saí de casa esses dias, estou num lugar novo agora assim, aí é um pouquinho mais longe para ir na piscina, né? E queria levar a Maria Fernanda na piscina. E a Maria Fernanda ficou, vamos de carro. Vamos de bicicleta, menina. Que a gente quer que ela fale, vai de bicicleta. Não estava nem na metade do caminho e a gente devia ter vindo de carro. É assim, uma situação completamente aleatória, né? Sem muito valor e tal, mas quantas vezes na vida a gente toma decisões assim, a gente escolhe caminhos que logo em seguida a nossa escolha a gente já se arrepende. Então a gente não é capaz de compreender tudo. Se a gente não consegue compreender muitas vezes nem o que a gente faz, nem as nossas próprias escolhas, quem dirá compreender a vontade de Deus? Quem dirá compreender as escolhas que Deus faz, as escolhas de um Deus soberano? Nós estamos limitados, a gente só vê um pedacinho do caminho, mas Deus, Ele vê a estrada completa. Deus vê o início, Deus vê o meio e Deus vê o fim. Ele entende de coisas que você e eu não entendemos. Ele sabe coisas que você e eu não sabemos. Ele sabe de todas as coisas. E a Bíblia está dizendo para nós que Ele coopera. Ele, sabendo de todas as coisas, Ele nos permite passar por algumas situações, porque Ele coopera. Ele coopera. Ele usa cada situação. Ele usa cada condição. Ele usa cada acontecimento na nossa vida para o nosso próprio bem. Muitas vezes o nosso mundo pode até parecer caótico, mas nós temos que nos lembrar que Deus, Ele não é um Deus ausente. Deus, Ele é um Deus presente. Se hoje de repente você está vendo a sua vida assim toda bagunçada, se hoje de repente você está vendo assim as coisas, sabe, tudo soltas, como se fosse, sei lá, peças de um quebra-cabeça espalhados, Deus já viu o quebra-cabeça completo, montado. Deus sabe de todas as coisas. Deus Ele segue no controle de tudo. Então, se hoje a sua vida está assim, completamente obscura, se hoje as peças estão espalhadas, não se preocupe. Deus, Ele está montando o quebra-cabeça. E Ele vai montar, e Ele vai fazer com que isso fique perfeito. Não se preocupe, porque Ele mesmo vai se responsabilizar por colocar cada coisa no lugar. Quantos creem nisso? Digam amém. Mas, meus irmãos, existe uma defesa contra os imprevistos da vida. Pastor André, Elaine, Pai do Senhor, que bom que vocês vieram. Nós oramos por vocês, viu? Que bom, funcionou, a oração funcionou. Vem cá, senta aqui, vem. Senta aqui. Vamos dar um aplauso para eles, meu? Ai, que coisa boa. E como é que Deus faz? Já sarou. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que, segundo o que a gente lê nesse texto, existe uma defesa contra os imprevistos da vida.
E a maior defesa contra os imprevistos da vida, sabe o que é? Relacionamento com Deus. Você pode dizer isso? A maior defesa contra os imprevistos da vida é o relacionamento com Deus. O texto ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, mas não é para qualquer um. Todas as coisas cooperam para o bem, mas não é para o bem de qualquer pessoa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Vamos lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Digam amém. Meus irmãos, quem está em Deus está seguro. Quem está em Deus, nós lemos aqui no início do culto, Salmo 91, quem está em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Quem tem relacionamento com Deus, quem está em Deus, pode descansar seguro. Quem ama a Deus, quem se relaciona com Deus, pode ter a certeza de que Deus, Ele está cuidando de todas as coisas, Deus está cuidando de todos os detalhes. Ele livra das armadilhas, Ele livra das ciladas, Ele livra da peste, Ele livra do laço do passarinheiro. Até uma música que era assim, né? Quem conhece essa música aí, que cita esse salmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Ah, vocês não conhecem? É aquela que fala: Senhor, não vou dividir, minha adoração, exclusivo é o meu coração. Ah, vocês não é lá da bleia, né, gente? Aqui nós somos bleia, gente, nós somos bleia. Agora você virou bleia, não importa, viu? Não tem essa não. 1000 graus você sabe, né, irmão? 1000 graus você sabe, né? Mas enfim, meus irmãos, quem está em Deus pode ter certeza de que está em um lugar seguro. A maior defesa que nós temos contra os imprevistos da vida é o nosso relacionamento com Deus. Confiar em Deus, meus irmãos, não significa ignorar a dor, ignorar a dúvida. Confiar em Deus é crer que mesmo na dor ou nas dúvidas, Ele continua presente e operando. Ele continua presente e trabalhando. O Senhor não dorme nem dormita, o Senhor não tira cochilo, meus irmãos, não tira. Ele não tira nenhum cochilinho, Ele não pisca, igual a gente assistindo o filme, não. Ele não pisca assim, Ele não pesca, igual a gente no culto, não, de jeito nenhum. O Senhor está alerta o tempo todo. E quem está num relacionamento com Ele pode ter essa certeza de que Ele está presente na vida e de que Ele está agindo, de que Ele está atuando, de que Ele está trabalhando. Deus está agindo na sua vida. Enquanto você está aqui quietinho, você está aqui ouvindo. E deixa eu te falar, Deus está agindo na sua vida, Deus está agindo na sua história, Deus já está trabalhando numa porta que Ele vai abrir, Deus já está trabalhando numa situação que vai ser resolvida, Deus já está trabalhando na aprovação de um documento, Deus está trabalhando na saúde de alguém, Deus está trabalhando para trazer uma transformação, para operar um milagre. Talvez você não está vendo agora, você não está percebendo agora, mas Ele já está fazendo, Ele já está agindo, Ele já está atuando. Porque todas as coisas, não importa qual seja, que você está passando agora, elas estão cooperando para o seu bem. Amém? Vocês lembram da história de José? José do Egito? Meu Deus, um sonhador, jovenzinho, traído pela própria família, traído pelos próprios irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, fiel a Deus, mas todo lugar que ele ia era uma peleja,
Todo lugar que ele ia era uma batalha, era uma tentação, era assim, alguma coisa querendo derrubar ele. E ele se manteve ali o quê? Se manteve fiel. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus, ele conhecia Deus. E por ele ser fiel a Deus, por ele ser fiel a esse relacionamento com Deus, apesar de ter sido traído, apesar de ter sido vendido, apesar de ter sido esquecido, no final da história, ele disse para os irmãos dele: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou para bem. Quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós estamos agarrados em Deus, quando nós de verdade amamos ao Senhor, nós podemos ter a certeza que ainda que intentem contra a nossa vida, os outros podem estar pensando que estão trazendo prejuízo para nós, mas Deus já sabe que Ele vai transformar tudo isso para o nosso próprio bem. Amar a Deus é a nossa melhor defesa. Nós precisamos amar a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que significa amar a Deus? O texto que nós lemos aqui, Romanos 8:28, ele fala de um grupo específico, que são as pessoas que amam a Deus. Mas o que significa amar a Deus de verdade? Amar a Deus, quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que amar a Deus é muito mais do que simplesmente dizer que amamos a Deus. Amar a Deus é muito mais do que um sentimento. O sentimento não é exatamente amar a Deus. O que sentimos não é exatamente amar a Deus. Os arrepios que às vezes sentimos no culto não significa absolutamente que amamos a Deus. Amar a Deus está acima disso. Amar tem muita ação envolvida. Então, segundo a Bíblia, a gente aprende que amar a Deus envolve tê-lo como prioridade máxima. A Bíblia fala que Deus deve estar, para nós, Ele deve estar acima de tudo. Jesus, quando Ele resume a lei, Ele diz o quê? Ele diz, quando Ele resume os mandamentos, Ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Com todo, vocês percebem que todo? Então, para que todas as coisas cooperem, nós precisamos ter a Deus em tudo de nós. Deus precisa ser tudo para nós. Todo o nosso coração precisa ser dele, o nosso sentimento precisa estar voltado para ele, todo o nosso entendimento tem que estar direcionado para ele. Nós precisamos então ter a Deus como prioridade máxima nas nossas vidas. Quando Deus é uma prioridade máxima para nós, nós estamos indicando que amamos a Deus de verdade. A Bíblia também nos diz que amar a Deus envolve obediência. Jesus mesmo falou, Ele disse: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Nós provamos o nosso amor a Deus, nós provamos que nós amamos Jesus de verdade, não é quando nós cantamos Yeshua, meu amado é. Não é quando a gente canta meu amado é o mais belo entre os milhares. Não é. Sabe quando é que nós provamos que nós amamos a Jesus? Quando nós obedecemos às suas palavras. Quando nós, diante das circunstâncias da vida, diante das situações do dia a dia, nós escolhemos não o lado mais fácil, mas nós escolhemos o lado da obediência. O lado da obediência que às vezes requer de nós sacrifício. O lado da obediência que às vezes requer de nós fazer coisas que a gente pensa assim: não, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas a gente fala: não tem nada a ver, mas eu não farei, porque isso não vai agradar o meu Jesus. Então quem ama quer agradar, quem ama quer fazer a outra pessoa se sentir bem, se sentir feliz com as suas decisões. Quem ama Jesus decidiu obedecer os seus mandamentos. Quem ama Jesus decidiu obedecer a Jesus quando Ele diz que nós devemos perdoar, não somente 7, mas 70 vezes 7. Quão difícil é perdoar alguém que nos feriu?
mas nós provamos o nosso amor por Jesus quando nós decidimos perdoar quem nos maltratou. Nós provamos o nosso amor por Jesus quando nós decidimos ser fiéis a Ele, mesmo quando propostas indecentes aparecem para nós. A obediência a Jesus é uma prova de amor. Amar a Deus também envolve estarmos comprometidos com a missão que nos foi dada. Então, o Jaime leu aqui, Mateus capítulo 28, falando sobre a missão que Jesus deu. Ele deu a missão para nós de fazermos discípulos. Segundo Marcos, ele deu a missão para nós de irmos por todos os lugares e anunciarmos o Evangelho. Ele deu a missão para nós de fazermos Ele conhecido. É um privilégio que os anjos gostariam de ter, mas você e eu recebemos. E nós recebemos isso porque Ele nos amou e Ele entregou para nós esse privilégio. E a gente responde a esse privilégio, a gente responde a esse amor, amando a Ele, fazendo a sua vontade. E é aí que a gente decide, eu tenho que amar o próximo. Então eu não posso ser indiferente à dor do próximo, eu não posso ser indiferente à dor do meu irmão, eu não posso ser indiferente àquela pessoa que está ausente. Eu estou sentindo falta de alguém, eu estou sentindo falta de alguém na igreja, eu estou sentindo falta de um familiar que não aparece mais no grupo do WhatsApp. A gente não está mais indiferente à dor das pessoas, não. A gente começa a olhar com os olhos de Jesus e a gente começa a amar mais o próximo, e quando a gente ama o próximo, a gente prova que a gente ama Jesus. A palavra de Deus diz: se você diz que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Eu não quero ser mentiroso aqui não, viu? Eu amo vocês. Eu amo vocês. E eu me sinto constrangido a amar cada um de vocês, sabe por quê? Porque eu sei que tem muitos aqui, eu sei que vocês têm os seus defeitos. Eu conheço alguns e outros eu não conheço. Os defeitos assim, tem alguns defeitos que estão bem escondidinhos, e eu a mesma coisa. Vocês conhecem alguns defeitos meus, alguns não, mas vocês deveriam sentir constrangidos a me amar, sabe por quê? Porque Ele amou a cada um de nós, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas falhas, mesmo com a gente cheio de carrapicho, mesmo com a gente cheio de cicatriz, sabe? Mesmo com a gente cheio de coisa assim, errada na nossa vida. Ele nos amou, e esse amor, porque Ele nos amou primeiro, nós recebemos amor, e aí a Bíblia diz que a gente ama Ele, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então é o próprio amor dEle que nos leva a amar uns aos outros. É o próprio amor dEle que nos leva a amar a Deus. É o próprio amor de Jesus por nós que nos impulsiona, que nos constrange a viver para a glória de Deus. Meus irmãos, alguém pode ser um religioso e ainda assim não amar a Deus, sabia? Você pode cumprir todas as regras e ainda assim não amar a Deus. A Bíblia fala: com os lábios me honram, mas o coração está longe de mim. Jesus também diz, citando o Antigo Testamento, ele fala: misericórdia quero e não sacrifícios. Então às vezes tem gente que está ali, cumpre todas as regrinhas, mas não tem misericórdia no coração, não tem amor de verdade no coração. Então a gente pode ser esse tipo de pessoa. Precisamos tomar cuidado, viu? É possível nós sermos bons religiosos, é possível nós sermos obreiros na casa de Deus, é possível nós sermos pregadores, pastores, ministros de louvor, ministras de louvor, músicos. É possível que a gente sirva ao Senhor na casa dEle todos os dias e não o ame, não o conheça. Jesus mesmo disse que haveriam algumas pessoas que iam chegar nele e falar: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos pessoas, no teu nome nós fizemos isso de bom, aquilo de bom. Mas aí Jesus vai virar para eles e vai dizer assim: olha, se afastem de mim, porque eu nunca conheci vocês. Então amar a Deus envolve muito mais do que as coisinhas que nós fazemos, muito mais do que as regrinhas que nós cumprimos. Amar a Deus envolve tê-lo como a prioridade nas nossas vidas, andar diariamente em verdadeira obediência a Ele e viver não para os nossos sonhos e propósitos, mas para os sonhos e propósitos de Deus. Quem ama, obedece.
Quem ama, serve. Quem ama, prioriza. E o amor verdadeiro, meus irmãos, o amor verdadeiro, ele gera frutos visíveis. E nós precisamos entender que, para aqueles que amam a Deus, até mesmo as adversidades, para aqueles que amam a Deus, até mesmo a dor, ela serve a um propósito maior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem toda dor tem explicação, mas toda dor, ela tem em Jesus uma redenção. Ele é especialista em transformar cicatrizes em testemunhos. Ele é especialista em transformar lágrimas em mananciais. Ele é especialista em transformar vales secos, desertos, em oásis. Ele é especialista em trazer transformações milagrosas sobre as nossas vidas. A vida cristã, ela não é isenta de sofrimento. Não, você e eu, provavelmente essa semana, a gente chorou, nem que seja por dentro. Eu chorei por dentro essa semana, eu não cheguei a derramar lágrima, mas eu chorei por dentro essa semana. Chorei. Estou quase chorando agora, assim, vou nem olhar para o lado de cá. Com coisas que eu não entendo. Por causa de coisas que eu não entendo, coisas inesperadas. Assim, mas está só começando. Está só começando, está tão bom. O que é isso? Por quê? Mas a vida cristã, ela não está isenta de sofrimento, não. A gente tem sofrimento, sim. Infelizmente. Mas nós temos uma certeza: Deus garante que tudo coopera. Então as lágrimas cooperam. As crises cooperam. A quebra coopera. A porta fechada coopera. A seta que foi lançada contrária coopera. A queda coopera. A ferida aberta coopera. O relacionamento quebrado coopera. A circunstância adversa, a tempestade coopera. Não porque tudo isso é bom, é algo bom em si mesmo, não. Mas é porque Deus está preocupado com aqueles que o amam. E Deus está empenhado em usar todas essas situações para o nosso bem. Usar todas essas circunstâncias, todas essas adversidades, para que Ele cumpra o propósito maior dEle na vida de cada um de nós, que é o aperfeiçoamento de cada um de nós. O maior desejo de Deus, Deus quer que a gente prospere, eu tenho certeza que sim, aqui materialmente, sim, mas Ele quer muito mais que você e eu sejamos aperfeiçoados à imagem do Filho dEle, Jesus Cristo. O que Ele mais quer é formar o caráter de Cristo em nós. Por isso Ele enviou o Espírito Santo para trabalhar em nós, para agir em nós, para nos moldar, para produzir em nós o fruto do Espírito, para levar-nos a alcançar, a estatura de varão perfeito, para nos transformar à imagem do Filho. Para quê? Com o propósito de termos uma vida eterna com Ele. Tudo que nós vivemos aqui agora é muito passageiro, tudo que nós vivemos aqui agora é simplesmente um sopro. Há uma eternidade aguardando você e a mim. Há uma vida eterna que está nos aguardando. Há um lugar onde cada uma das lágrimas que nós temos será secada por Ele mesmo. Ele vai secar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá necessidade de choro, não haverá necessidade de pranto, já não vai haver dúvida nenhuma. Tem um lugar assim que está preparado para nós, e Ele está moldando a sua vida, Ele está moldando a minha vida, e às vezes Ele permite que coisas ruins aconteçam, com o propósito com a intenção de cumprir o propósito dEle nas nossas vidas, com o propósito de nos ajustar, de nos colocar de volta no centro. Às vezes Deus permite até mesmo o sofrimento, porque muitas vezes na nossa vida a gente se afasta de Deus. Quando está tudo indo muito bem, a gente tem uma tendência de, não, está tudo tranquilo, eu vou aqui, eu estou de boa, Deus está ali, eu estou de boa, Deus está olhando, eu estou de boa, e a gente, sem querer, muitas vezes a gente vai se afastando, sem perceber, a gente vai se afastando, e aí Deus, por vezes, usa sofrimento,
Alguém disse que o sofrimento é o megafone de Deus a um povo ensurdecido. O megafone de Deus, imagina, Deus usar o sofrimento como um grito: ei, 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 eu estou aqui, você esqueceu de mim? Agora está tudo bem, você esqueceu de mim, eu continuo aqui. Porque o que Deus mais quer é que nós nos relacionemos com Ele. Deus criou você e a mim para nos relacionar com Ele. Deus criou o homem para um relacionamento próximo, para um relacionamento íntimo. Deus, quando criou o homem, a Bíblia fala que lá no jardim, Ele ia todos os dias tomar um cafezinho da tarde com Adão, com Eva. Todos os dias na viração do dia, ia lá tomar um café. Imagina que café gostoso. Será que era sem açúcar ou com açúcar? Ai, as indiretas que mandam para você, tudo isso é permissão de Deus. Meus irmãos, Deus nos criou para isso. O sofrimento que Deus permite que a gente viva nunca é desperdiçado nas mãos dele. Nem tudo é Deus que coloca, mas se Deus permite que a gente passe, é porque Ele sabe que Ele vai usar aquilo para que a gente se fortaleça, para que a gente se torne melhores cristãos, para que a gente se torne melhores pais, melhores amigos, melhores filhos, melhores servos de Deus. O sofrimento, segundo o capítulo 18, versículo 8, o sofrimento do tempo presente, qualquer sofrimento que você possa estar passando agora, qualquer dificuldade que você possa estar enfrentando agora, qualquer adversidade, os sofrimentos do tempo presente, eles não se comparam com a glória que há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18, eu quero ler de novo. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Mesmo se hoje você estiver passando pelo pior cenário possível, lembre-se de uma coisa: a última palavra sobre a vida daqueles que amam a Deus vem dele. Vem dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se nós amarmos a Deus, nós vamos viver uma vida diferente. Se nós amarmos a Deus, nós podemos ter a certeza de que estaremos protegidos em qualquer circunstância, diante de qualquer circunstância. Pode vir o leão, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, podem vir os raios, podem vir as setas, podem vir os tiros, podem vir os ataques, podem vir contra nós, seja lá o que for, o nosso amor a Deus vai nos proteger e vai nos levar ao lugar que Ele quer que a gente esteja, vai nos levar ao objetivo que Ele quer que a gente alcance. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir dizendo: vamos nos ocupar, vamos ocupar a nossa vida, vamos ocupar o nosso viver diário em amar a Deus, tendo como prioridade, obedecendo a sua palavra e cumprindo a missão que fomos chamados para cumprir, cumprindo a missão de Deus, cooperando com Deus na missão que Ele tem para a humanidade. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, todas as coisas. E você sabe que todas, lá no original grego, com a raiz no hebraico e depois no latim, sabe o que significa todas? Eu passei uma semana estudando. A Aline sabe. Sabe o que significa? Significa todas. Todas, sim, todas. Que coisa interessante, né? As boas, as ruins, aquelas que você acha que são importantes, aquelas que você acha que não tem nenhum valor, todas as coisas, cada detalhe está cooperando para o bem de quem ama a Deus. A dor pode ser o fogo que está em nossas vidas para nos purificar. A dor, a dúvida, o sofrimento, a incerteza, a insegurança, pode ser uma ferramenta que Deus está usando para nos moldar. O objetivo final de Deus não é simplesmente nos dar conforto nessa terra, mas o objetivo final de Deus é nos dar a glória eterna com Ele. Talvez você não entenda o que você está vivendo hoje, talvez você não saiba porque isso
chegou na sua casa. Talvez você não saiba porque essa mudança inesperada. Talvez você não entenda. Talvez você não seja capaz de compreender porque que coisas ruins estão acontecendo com você em um momento que você está buscando fazer o bem para todo mundo. Talvez você não saiba porque você não está colhendo aquilo que você plantou. Você plantou bondade, você plantou generosidade, você plantou amor, você plantou cuidado, e agora você está precisando, você não tem ninguém para te estender a mão, você não está tendo ninguém para te dar um abraço, você não está tendo ninguém para te abrir os ouvidos, não está tendo ninguém para ajudar você não está vendo nada, você está pensando, não, mas eu não plantei isso aqui, eu não plantei o vento, por que eu estou colhendo tempestade? Às vezes tempestades vêm, sim, talvez você não entenda por que está passando por isso, mas eu quero te dizer que você pode confiar. Confie que Deus está vendo além do que você é capaz de ver. Deus Ele vê além do que nós somos capazes de ver. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, os olhos do Senhor estão sobre todos os períodos do tempo. Os olhos do Senhor estão no passado, no presente e no futuro. Por isso, meus irmãos, se ocupe em conhecer o Senhor, se ocupe em amar o Senhor, se ocupe em viver para Ele, se ocupe em obedecer a Ele, porque quem ama a Deus, para quem ama a Deus, tudo, absolutamente tudo, encontra um propósito. Amém? Amém ou não amém? Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Será que você pode ficar de pé? Se você recebe essa palavra, fica de pé dando glória a Deus. Talvez você esteja cansado, não sei. Talvez você esteja confuso com as coisas que estão acontecendo. Eu completei, hoje que dia? Dia 4. Dia 12, serão 4 anos aqui. 4 anos que a gente desceu aí no aeroporto. Meu Deus, quanta coisa diferente do que tinha planejado aconteceu. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo que o Senhor estava nos sustentando em cada uma delas. Hoje eu consigo olhar para tudo que aconteceu e eu vejo que o Senhor estava usando para nos amadurecer. O Senhor estava usando para nos preparar para o momento que nós estamos vivendo hoje. O que você está passando agora, talvez você não entenda, mas Deus está preparando você para algo que Ele vai precisar daqui a pouco. Deus está te fortalecendo numa área que vai ser muito útil dentro de alguns meses. Deus está permitindo você viver alguma coisa assim que você não gostaria de viver, porque Ele tem um propósito e esse propósito vai ser revelado ainda. Deus vai te levar para lugares que Ele deseja que você esteja. Deus vai te usar para abençoar pessoas que nesse momento estão clamando a Ele por uma ajuda, e você é a ajuda que Ele vai enviar, você é a ajuda que Ele vai mandar. Sim, Ele vai mandar você para alguém que está com uma enfermidade que dizem que é incurável. Você foi curado, você vai mandar lá para dizer que é o contrário. Não, parece que é incurável, mas Deus cura. Parece que é impossível, mas Deus pode. Feche seus olhos, vamos louvar a Deus por um momento. Sem o seu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me
Quantos aqui estão passando por alguma situação que você não entende 100% ainda? Eu quero chamar você aqui à frente, eu quero que a gente faça uma oração juntos agora. Nós vamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Nós vamos dizer para Ele: Senhor, ainda que eu não entenda, eu confio. Se você recebeu essa palavra hoje, se você entendeu o que Deus quer falar, quis falar conosco hoje, você tem que ter compreendido que, ainda que você não entenda, Deus está dizendo para você assim: confia. Confia, ainda que você não seja capaz de entender agora, confia. Confia porque eu tenho um propósito. Confia porque eu tenho um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Feche teus olhos. Eu quero orar com você. A igreja, se puder, estenda as mãos aqui para frente. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite aqui na tua presença. Eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor nos trouxe aqui para falar aos nossos corações. O Senhor nos trouxe aqui para ministrar aos nossos corações. Senhor, há muita dúvida no meio de nós. Senhor, há muitas incertezas nas nossas vidas. Senhor, há muitas inseguranças. Mas diante de todas essas coisas, o Senhor nos diz hoje que o Senhor continua sendo soberano, que o Senhor continua no controle, que o Senhor continua tendo um plano, e que o Senhor mesmo é quem vai fazer com que todas essas coisas colaborem juntamente para o bem do povo que te ama, Senhor, e que vive para ti. Senhor, eu oro para que o Senhor dê paz. Eu oro para que o Senhor traga um sentimento de segurança. Eu oro para que o Senhor fortaleça a fé. Eu oro para que o Senhor amplie a visão. Eu oro para que o Senhor estabeleça, Senhor Deus, a tua vontade na vida dos teus filhos. Que os teus filhos possam ver cumpridos, Senhor, os teus projetos, e que possam estar aqui testemunhando, Senhor, do teu poder, testemunhando dos seus milagres, testemunhando, Senhor, de que a sua mão sempre esteve aí com eles. Senhor, eu oro e abençoo a cada um dos teus filhos nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Se você crê nisso, cante. Deus me ama. E o seu Aleluia. amor é tão grande. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Deus me ama. E Ele está sempre com braços abertos. Ele te ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus e os seus planos. Nem tudo faz sentido, mas tudo coopera. Você pode dizer comigo? Nem tudo faz sentido, mas tudo coopera. Glória a Deus. Ninguém vai embora, viu, correndo não, porque